quem está me acompanhando em casa, meu nome é Marcos Cefas. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, em hebraico Irmial, capítulo 5, e leia versículo 26 a 30. Você pode dar uma pausa, ler versículo 26 a 31. Eu vou ler, na sequência, um trecho que é parte desses versículos, parte dessa perícope, versículo 26 a 31, mas são numa outra edição, a edição NVI, Nova Versão Internacional, e não vou ler todos os versículos 26 a 31, só algumas partes. Então diz assim, a palavra do nosso Pai: há ímpios no meio do meu povo, há ímpios no meio do meu povo, armadilhas para capturar gente, pessoas. A edição nova, a revista atualizada diz para capturar homens, okay? A NVI diz para capturar gente, porque homem ali é no sentido genérico, é o ser humano. Essas armadilhas, suas casas estão cheias de engano. Que casa é essa? Será que é a casa desses ímpios, em que eles dormem? Que casa é essa que o profeta estava falando, o Espírito Santo está falando aqui? A gente vai entender. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam em proveito próprio, e o meu povo gosta dessas coisas. E o meu povo gosta dessas coisas. Veja, o profeta está falando para a nação de Israel, e o Espírito Santo está falando para a igreja aqui presente. Amém? Quando o profeta Irmial foi chamado profeta chorão, porque ele escreve também um livro de lamentações, né? Chorando, realmente, ele pranteava nas ruas, ele profetizava em prantos. E ele, quando ele está trazendo essa palavra aqui do Espírito Santo, o Espírito Santo também estava pensando em mim e você. Quanto tempo a gente está desde que Jeremias recebeu essa profecia para cá? Mas aquele dia lá atrás, o Espírito Santo estava pensando em mim e você, cada um de nós. Amém? Ele estava vendo a gente sentado aqui nessa aula. Estava vendo cada um de vocês aqui nessa aula. Amém? Estava pensando em vocês. Então ele está dizendo: o meu povo gosta dessas coisas, mas bora ver esse povo e vamos nos excluir se estamos participando disso. Afinal, diz: mas o que farão, ou seja, o meu povo, né, eles, o que farão quando tudo isso chegar ao fim? O que farão quando tudo isso chegar ao fim? Meu propósito, gente, hoje, né, quando a gente está declarando que Yahshua é minha vida e minha luz, meu propósito hoje é despertar vocês, cada um que está aqui. Mais e mais, não estou dizendo com isso que você esteja adormecido ou parado, não, viu? Mas a gente pode fazer mais. Eu começo por mim. Então, nos despertar como igreja, como discípulos que nós somos, seguidores do caminho, que é Yahshua. Então, antes de serem chamados de discípulos, eles eram chamados de seguidores do caminho. Foi isso que lá, quando os apóstolos foram pela primeira vez chamados de cristãos, na verdade ali é um adjetivo, sim, que acabou sendo um substantivo, né? Foi substantivado, mas esse adjetivo, ele significava seguidores do caminho. Os seguidores do caminho, eles se complementavam. Nossos irmãos do primeiro século, existem provas arqueológicas em sepulturas, em esgotos de Roma, que eles se cumprimentavam, eles falavam uns com os outros dizendo: seguidor do caminho, eu sou um seguidor do caminho. E eles se identificavam assim: eu sou um seguidor do caminho. O caminho vocês sabem quem é, amém? Aquele que é a minha vida e a minha luz, amém? Então eles usavam a figura também, posteriormente, né? Já no final, já no começo, no final do segundo século, começaram a usar a figura de um peixe, que era um símbolo que eles desenhavam também, que é uma sigla em grego, para identificá-los como discípulos. Mas antes mesmo, anterior à questão do peixe, né, inclusive também o entendimento que o peixe veio porque Yahshua gostava de peixe. Então você vê ele multiplicando pães e peixes. Quando ele volta a buscar os seus discípulos depois de ressurreto, os discípulos estavam pescando, não pegaram nada. Quando chega na praia, ele já tinha assado peixes para eles comerem. Então se tornou um símbolo dos seguidores do caminho, o peixe. Amém? Hoje em dia ainda é usado também por muitos, às vezes sem o entendimento da origem, nem o significado, mas é um símbolo daqueles que aceitaram o Evangelho. Aleluia. Amém? Então meu propósito é trazer a vocês um discernimento, despertar a igreja, que somos nós, e acrescentar discernimento espiritual, que é um dom. Mas o discernimento, a palavra manda a gente exercitar nossas faculdades, para que a gente não seja enganado como um menino, como um tolo. Uma criança se engana facilmente por quê? Uma criança tiver um maço de dinheiro, de dólar ou de euro, ela é capaz de trocar, porque ela não tem ainda o senso apurado. Claro, tem a idade, né? Mas estou falando de uma criança de determinada idade. Então por que ela não tem discernimento ainda de valor?
A criança, quando está sendo alfabetizada, ela vai gerando, pela idade, um senso de valor. As horas, vai aprender as horas, vai aprender os números, não é assim? Né? Então, espiritualmente, também existe um desenvolvimento de discernimento. E tem muitas pessoas que, embora decorrido muito tempo, continuam com um discernimento espiritual lá embaixo. Não tem discernimento espiritual. E isso é muito grave, porque a Escritura, os apóstolos, nos ensina a buscar discernimento espiritual. Então, a ministração hoje, a gente vai falar também, ajudar os irmãos a desenvolverem mais esse discernimento espiritual, que vocês já têm, mas continuarem avançando, e a partir daí, inclusive, também, vocês me ajudarem a desenvolver também o meu discernimento espiritual. Amém? Porque aqui é um caminho de mão dupla, né? Mão dupla. Vocês ministrando a minha vida. Todos nós somos ministros. Nós somos uma comunhão de líderes. Eu vou colocar mais vezes do que eu, vocês. Amém? Para a gente estar ministrando aqui. Aleluia, me ajudem, me cobrem, para que a gente esteja avançando aí. E orem por mim. Então, o discernimento que a gente vai mergulhar hoje é sobre o discernimento de sistema religioso. A gente vive uma fé que precisa ser defendida. O apóstolo Paulo, né, quando ele escreve a Tito, por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve as cartas pastorais, ele recomenda que eles guardem a fé, que eles militem pela fé, que eles lutem pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então esse lutar não é só uma apologia, a defesa da fé doutrinariamente, não. Esse lutar no sentido de você guardar a sua fé. Amém? E o mundo, o sistema religioso, ele é uma tentação constante, cheio de enganos, que a gente precisa discernir cada vez com mais clareza. Quanto mais clareza você tiver, preste bem atenção nisso, mais você vai estar protegido de cair nos laços do mundo. Então, é necessário a gente ter essa visão, é necessário nós sermos conduzidos ao arrependimento sobre aqueles conceitos que a gente tem alimentado carnalmente. Porque eu gosto disso, porque eu gosto, feito com criança às vezes, né? Não, mas isso aqui é mais saudável, isso aqui é melhor. Não, eu não quero, porque eu não quero. Eu não quero, mas eu quero aquilo ali, porque eu gosto. Então, às vezes, a gente está buscando a verdade dessa maneira. Por que isso? Não, porque eu gosto. Mas não é a verdade em si. É porque, intimamente, a gente está defendendo conceitos que a gente assumiu como se fosse nosso. E a gente vê as pessoas discutindo religião nesse nível. Elas estão se sentindo, às vezes, machucadas quando vê uma opinião contrária, como se estivesse ofendendo a elas mesmas. E, ao mesmo tempo, elas defendem as suas posições, não é por amor à verdade, querendo bem. Na maioria das vezes, lamentavelmente, isso está encoberto. Não é também maldosamente, não, mas está encoberto e a pessoa fica defendendo uma posição, um partido, de uma ideologia, de uma fé, de um ensino. Amém? Vocês estão entendendo? Então é preciso, quando a gente identificar essas coisas em nós mesmos, nós nos conduzirmos pelo Espírito Santo ao arrependimento e crescermos e entendermos a pureza de seguir o caminho que é e minha vida e minha luz. Amém? Voltando os olhos para a majestade dele, para a virtude dele, para o caráter dele. Ele é o modelo supremo da nossa vida. Amém? Então, veja só, o profeta Jeremias, ele levanta a sua voz, permaneça com a Bíblia de vocês aberta, ele pregou isso nas ruas. Esse texto aqui, capítulo 5, ele proclamou em voz alta. Então, imagine uma pessoa que não existia naquela época carro de som, trio elétrico, nada disso não. Nem existia rádio, você pagar R$2.000 por mês, ir lá na rádio e todo dia você está na rádio soltando uma mensagem. Não existia isso. Então o profeta saía na rua proclamando. Talvez esse seja um método original que no tempo da perseguição vai voltar a acontecer. Porque o Pai vai levantar homens e mulheres com ousadia, com intrepidez, para erguer a sua voz com autoridade. Erguer a sua voz. É postação de voz. Isso, quem estuda fonoaudiologia, né, feito Rebeca, e quem é palestrante sabe o que é postação de voz. Você começa a falar em um outro volume sonoro. E aí, os profetas, eles faziam isso. Jeremias fez isso. Esse texto aqui, ele fez isso. Ele levanta a sua voz num tempo de aparente prosperidade. Aí você diz assim, não, mas eu estou em crise. O Brasil está em crise desde 2012. A crise começou a apertar, pelo que eu lembro, em 2012. Já sempre está, né? Houve época de inflação, hiperinflação e tudo. Mas em 2012, depois de uma época aparentemente, né, de dinheiro fácil, os empréstimos estavam fáceis, mas o juros sempre foi alto no Brasil, altíssimo. Aí veio uma crise, depois também do governo de Dilma Rousseff, né? As crises foram aumentando. Foi um rombo que estava lá atrás, foi aumentando até hoje. Aí você diz, não está em tempo de riqueza, não, está em tempo de crise. Você tem vivido um tempo de riqueza. Você abre a sua torneira e tem água. Você vai no seu guarda-roupa e escolhe a roupa que você vai vestir. Você toma um bom banho a hora que quer. Se está calor, você pode se molhar, você vai para baixo do teto, né? Então, você tem vivido uma época de riqueza. E tem muita gente, embora chorando, dizendo, não, estou vivendo uma época de crise, vivendo essa fartura e esquecido do Criador. E muita gente religiosa, como eu costumo falar, né, me referir, num evangelicalismo dos nossos dias, vivendo acomodadamente, como se fosse rico na fé.
acomodado nos seus padrões de pensamento religioso, acomodado no seu estilo de vida religiosa, sem procurar avançar em intimidade e verdadeiro conhecimento. Então, o povo, na época de Jeremias, estava vivendo aparentemente riqueza. Se você fosse lá, tivesse de volta para o passado, se você fosse agora para lá, fizesse uma entrevista na rua, o cidadão ia dizer, não estou vendo riqueza não, mas eles estavam vivendo. E eles estavam dizendo assim, está tudo muito bom, do jeito que está. Eu sei que tem dificuldade, mas está dando para pagar as contas. Eles diziam isso. Não, tem gente passando necessidade, mas antes ele do que eu. Tem gente morrendo nos hospitais a míngua, como diz o Matuto, né? A míngua, está morrendo a míngua. Mas antes eles que eu. Então é esse tipo de riqueza que o profeta Jeremias estava denunciando, o profeta Irmial. Amém? E o povo continuava vivendo a sua religiosidade, mas estava corrompido. O povo estava vivendo uma profunda decadência moral e decadência espiritual. E achando tudo normal. Não, está tudo bem. Os líderes, os religiosos, sacerdotes, governavam. Governar aqui é dominar, certo? O verbo aqui é dominar. Como o apóstolo Pedro, ele, lá na carta dele, ele diz aos presbíteros que pastoreiam o rebanho de Yalcha, não como dominadores do rebanho. Estava acontecendo isso exatamente aqui. Eram os nicolaítas. Okay? Eram os dominadores do povo. Nicolaus, dominadores do povo, que está denunciado lá em Apocalipse. Era as Jezabéis religiosas. Como existe hoje o espírito de Jezabel na religião. De domínio, de escravidão, de opressão, de jugo. Amém? Os sacerdotes e os profetas estavam macumunados. Profetas falavam coisas falsas, mentiras, e se tornavam administradores de um sistema de engano. E quando eu falo aqui sistema, não estou falando de denominação A, B ou C não, viu? Mas é uma cultura que está instalada, e que a gente precisa ter discernimento da cultura do reino, da palavra, para que a gente possa interagir com esses irmãos que estão ainda na obscuridade e que ainda têm prazer nas coisas desse sistema religioso. Porque a escritura aqui, Jeremias já estava muito bem apercebido, vocês creem? Se Jeremias estava sendo profeta para denunciar isso, ele foi o primeiro a ter essa visão. Entretanto, os seus conterrâneos, os moradores, familiares dele, não estavam vivendo isso. Estavam debaixo de um sistema religioso satânico, demoníaco. E enquanto você não tem um discernimento claro, você vai ficar com a quebra de braço, sem usar as armas certas. Então você vai ter discernimento, se você me acompanhar, para que você possa avançar e ser vencedor. Amém? Então o povo estava amando as ilusões da religiosidade. Será que isso acontece hoje? Será que a religiosidade evangelical ela tem atrativos para as pessoas amarem, ficarem apaixonadas, ficam deslumbradas, né? Tem uma outra palavra também, né? Ficam enfeitiçadas com as coisas amarem, coisa maravilhosa. Ali é que está a presença, a unção, o Espírito Santo, né? Determinadas coisas. Vejam só, eu quero ler novamente com todo mundo aqui essa perícope, e agora a gente vai voltar a ler na edição Revista Atualizada, amém? Que a maioria aqui tem em mãos também. É Jeremias Irmial, capítulo 5, versículo 26. Porque entre o meu povo se acham perversos. A NVI diz ímpios, mesma coisa, pessoas que têm um coração pervertido, que não estão vivendo a fé. Está no meio do meu povo, mas não tem fé, é perverso, está com o coração pervertido, ok? Não está vivendo a verdadeira fé. Então será que existe isso hoje? Cada um anda espiando como espreita os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens, prendem gente. A NVI diz, prendem gente. Então imagine aqui a figura que o Espírito Santo está colocando diante dos seus olhos para você imaginar. Você precisa imaginar. Uma gaiola de passarinho, certo? Uma gaiola enorme. E ali dentro daquela gaiola tem gente. Por causa de ímpios que estão prendendo gente dentro de uma gaiola. Veja só, o Espírito Santo depois ele vai fazer associações. Vai mostrar que tipo de gaiola é essa hoje em dia. E você acha que se tivesse uma gaiola literalmente de ferro, e um líder religioso literalmente tivesse uma chave, ele ia conseguir arrastar alguém para dentro? Vocês acham que os sacerdotes, profetas, estavam conseguindo arrastar a gente para dentro dessa gaiola, que é verdadeira, mas era uma gaiola literal, podia pegar ela? Essa gaiola era outro tipo de gaiola. Então você começa a perceber que está falando de coisas espirituais. Amém? Continuando a leitura, você está na parte elucidativa do texto. E aí, o versículo 27 diz, como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram.
angústia. Será que isso acontece hoje? Suas casas estão cheias desses pássaros. Quem são os pássaros? Pássaros é gente. A casa dele está cheia de gente. Será que é Marcos Cefas? Será que a gaiola é essa sala aqui, gente? Então veja, a casa dele está cheia de pássaros. Tornando em miúdos, já foi dito aqui no próprio texto que esses pássaros são homens. Então a casa dele está assim de gente. Ali deve ser coisa do céu mesmo, porque está assim de gente, tem gente se esmurrando para entrar. Aí Alcha diz: pelejai para entrar pelo caminho estreito, porque larga a porta, espaçoso o caminho que dá para a perdição, e são muitos os que entram por esse caminho de perdição, porque tem atrativos, é bonito, é largo, é espaçoso ali. Não fique pensando em dimensão física, ou seja, é algo que é fácil de seguir, que atrai muito. Mas ele diz: mas estreito é o caminho, apertado e espinhoso, que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam por ele. Pelejai para entrar pelo caminho estreito. Pelejai para entrar. Então existe uma peleja, igreja. Se eu acomodar o meu espírito e disser: estou rico e abastado, feita a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, né? Aí Alcha vem e diz: e não sabes que és um miserável, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, aí estão as religiões, o cenário não é diferente. A gente vive essa era onde a religião se tornou um espetáculo e o púlpito se tornou um palco. Aliás, já teve gente, inclusive, chamando lá o presbitério de palco, né? Antigamente, quando a gente usava o presbitério. Mas, veja o versículo 28 agora. O que acontece mais? Eles engordam, tornam-se nédios, ou insensatos, ou loucos, ou tolos, né? Pérfidos, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Rapaz, isso aqui é forte demais. Jeremias está dizendo que essas pessoas, elas estão ultrapassando até feitos dos demônios na maldade. Não engano. Engordaram. Que a palavra manda a gente voar. Existe disciplina, gente, que são os pés de uma mesa, coluna. A oração é uma coluna da igreja. O batismo em nome de Alcha é coluna da igreja. Amém? Coluna da igreja. É coluna da igreja a vida de oração e jejum. Se eu não tenho intimamente comunhão com o Pai, eu estou vivendo uma fantasia. Foi feita uma pesquisa no Brasil. Que coisa boa, né? O Brasil é ruim de pesquisa, mas foi feita uma pesquisa em que se chegou à conclusão de que os líderes religiosos, entre aspas, pastores, têm um tempo máximo de oração por dia de 15 minutos por dia de oração. 15 minutos. Máximo. E os membros, de modo geral, 5 minutos de oração. Você vai visitar o ciclo de oração, reunião de oração, vigília, você vê que com poucas pessoas estão presentes. Então a média é 5 minutos de oração. Se eu não tenho intimidade com meu Pai, se eu não quero investir meu tempo com Ele, como é que eu quero passar a vida no céu com Ele? Você acha que céu é um lugar onde ser um relacionamento? Onde ser a comunhão, o prazer de estar junto? Assim como eu tenho a alegria de estar junto de vocês quando a gente se reúne aqui. Assim como eu tenho a alegria de estar junto dos meus filhos, quando a gente está junto na mesa, minha esposa, a gente anda junto. Nem gosto de andar sozinho, só se for para estar em oração. Eu gosto às vezes para estar em oração. Mas se não, eu prefiro estar na companhia dela. Onde eu fui ver minha mãe? Por causa da presença, companhia. Amém? A gente sente saudade. Você tem sentido saudade de Al Altíssimo? Você tem saudade de Alcha? Você tem falado com Ele? Como é que você pode ter uma comunhão com Ele se você não tem relacionamento? Imagine duas pessoas dentro de casa que não têm real relacionamento. O Matuto diz o quê? Dois bicudos não se bicam, né? Então tem gente que às vezes vive dentro da mesma casa, mas não há comunhão. Os religiosos são assim. E o profeta Jeremias, o Espírito, está dizendo, eles são piores e fazem coisas piores do que os demônios. Porque os demônios declaradamente vêm para o que vieram. Mas esses daqui, eles se encobrem de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. São palavras de Alcha essa frase, viu? São palavras de Alcha. Então, a religião se tornou esse espetáculo. Esses muitos ministros não são servos do rei, eles são empresários das emoções, são empresários. O Altíssimo, ele sempre preservou um remanescente fiel. Mesmo, ele declara mesmo a nação de Israel, que embora os filhos de Abraão sejam como a areia do mar e as estrelas do céu, mas somente um remanescente é que será salvo. Está escrito isso, gente, vocês já leram? Veja que versículo chave. Existem alguns versículos que eles são chaves de entendimento. Embora seja numerosa a multidão, a descendência de Abraão, como as areias do mar, mas somente um remanescente é que será salvo. É o remanescente que busca a liberdade.
A intimidade do Pai. A intimidade. Que você desenvolva isso, meu irmão, minha irmã. A intimidade. O teu discernimento vai crescer à medida que você busca também esse lugar de intimidade. A tua unção. Quanto mais você vive esse lugar de intimidade, mais a unção te reveste. Para você orar por determinadas coisas e essas coisas acontecerem. Amém? Eu tenho testificado isso pela graça dele. E olha que a minha fé é tão pequena. Mas eu tenho visto milagres em mim, na minha casa, na minha família, entre vocês. Aleluia. Tenho visto milagres. Os milagres estão vindo. Aleluia. Então, o verdadeiro seguidor do caminho, o verdadeiro discipulado, o discipulado original, o original, não é discipulado de invenção aí de denominação, não. O original é o que nós estamos desenvolvendo aqui, amando, buscando de todo o nosso coração, com lágrimas. Nós estamos buscando um discipulado original. Esse discipulado, ele é quando o homem decide firmemente seguir o Cordeiro. Não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante. E você começa a observar que a tua própria agenda começa agora a ser organizada, não o contrário. Porque ele se torna a prioridade máxima, incomparável da tua vida. Veja, versículo 26 a 28, há uma denúncia do sistema religioso. Então quero falar sobre isso. Primeiro, o sistema religioso que se corrompe. Na NVI diz: há ímpios no meio do povo, armadilhas para capturar gente. O que é uma armadilha? Quem sabe? Alguém aqui já caçou passarinho? Feito uma arapuca. Uma arapuca. Dizem os mais antigos que pegavam um fio de cabelo longo da cauda do cavalo ou da trilha do cavalo, porque antigamente não tinha fio de nylon, fino, essas coisas não, né? Nem linha. Aí pegava, amarrava, fazia um fio comprido, cortava as pontas para não ser vista, colocava por baixo da terra, e lá uma tampa, uma cuia grande, com a comida do passarinho embaixo, e uma varinha sustentando aquela cuia. A pessoa ficava escondida longe, embaixo de uma árvore. Quando o passarinho ia entrando, a pessoa puxava a cuia, pegava o passarinho. Depois a pessoa ia lá, botava a mão por dentro, pegava o passarinho e botava dentro da gaiola. Muitos vendiam, outros levavam para casa, e tinha gente que tinha muito passarinho em casa. Quando a palavra profética está dizendo que eles armam armadilhas, quer dizer que existem coisas ocultas. Existe o atrativo. Tem um atrativo? Não tem que botar ali a comida para o passarinho ir lá, né? O alpiste, sei lá o que, dependendo da ave que você queira pegar, é uma comida diferente. Então, existem muitas. Vocês acham que o homem só tem inteligência para armar uma arapucazinha para pegar passarinho? Quando o homem se acomuna com os demônios, ele arma arapucas grandes. Arapucas que tem a ver com vestes. Não estou aqui condenando, viu, gente? Mas tem a ver com vestes, tem a ver com estrutura física, aparência. Com coisas que atraem o velho homem, com a linguagem sedutora que atrai o velho homem. São armadilhas. O apóstolo Paulo diz lá, quando ele escreve a segunda carta dele ao pastor, que agora já era até bispo, que foi também discípulo dele, que era Timóteo. Timóteo é um nome grego, porque Timóteo tinha mãe judia, a mãe era uma Yaldim, né, da tribo de Aldá, e a avó também era da tribo de Aldá. Mas o pai Timóteo era grego. E Timóteo conhece o Evangelho e se torna um discípulo de Paulo. Agora Timóteo é ordenado presbítero pela mão do presbitério. Tudo isso está na Escritura, que é um colegiado de presbíteros. E depois, na segunda carta, Timóteo agora já era alguém que tinha outros presbíteros debaixo da ordenação dele. Era um presbítero de presbíteros, ou seja, ele era um bispo, sem exercer esse domínio que existe hoje em dia, essa rigidez toda. Okay? Eles apacentavam pelo amor a quem queria, quem estava debaixo desse amor. Era discípulo do discípulo. E eles tinham uma cultura fortíssima de honra. De honra. A pessoa, desde que aquela pessoa permanecesse firme ao rei e ao rei. Amém? Então eles estavam alinhados assim, com uma cultura de honra, de respeito, de amor. Mas, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, eu queria ler com vocês rapidamente. Quem não encontrar tempo pode procurar. Segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor e bispo Timóteo. E aqui na segunda carta, no capítulo 3, versículo número 5, diz assim, 2 Timóteo 3, 5: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Tendo forma de piedade. Vamos ler o retrato todo? Leia comigo aí, versículo 1 até o 5, tá certo? 2 Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos do Altíssimo Yahweh, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tendo aparência de piedade, forma de piedade. Parece ser alguém muito piedoso. Parece um ambiente ser um ambiente de muita fé, de muita unção, mas sem a verdade. E Paulo está instruindo Timóteo dizendo: foge também deste. Aparta-te. Queira distância. Queira distância. O apóstolo Paulo, ele esteve durante 2 anos pregando em Antioquia, e também durante muito tempo, em toda a Ásia. E ele disse que diariamente ele exortava com lágrimas. Ele dizia: olha, depois da minha partida vai se introduzir no meio de vocês lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. E toda vez que ele falava isso com lágrimas. E quando ele estava para fazer a sua última viagem, ele sabia que seria preso em Jerusalém, porque várias profecias já haviam dito a ele, o próprio Espírito já tinha testificado com ele que ele seria preso em Jerusalém, e a última viagem seria a viagem agora para Roma como um prisioneiro. Então ele chama os presbíteros da cidade de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, e se encontra com eles e lembra a eles essas coisas, que ele incessantemente os advertiu com lágrimas, que se levantariam muitos lobos vorazes que não poupariam o rebanho. Ou seja, as pessoas com menos discernimento seriam realmente enredadas por eles, se tornariam cativas deles. Lembram da gaiola? Iriam entrar na gaiola. E isso aconteceu de fato nos meados do 2º século da era cristã. Interessante, eu tive essa semana estudando uma Bíblia, a Bíblia etíope. Ela tem alguns livros que são considerados no cristianismo nos nossos dias como apócrifos, falsos grifos ou grifos não canônicos. Mas são livros também antiguíssimos, 2º, 3º século, que foram feitos cópias fiéis de outros originais. E eles ficaram preservados lá porque esses copistas, até hoje, eles vivem nesses monastérios. E tem um versículo que me chamou muito a atenção e me deixou um pouco inquieto. É que todos os evangelhos falam que durante 40 dias depois que Yahshua ressuscitou, Yahshua ministrou sobre tudo o que a respeito dele constava nas Escrituras. Vocês já leram isso? Os evangelhos sinópticos dão um testemunho disso, essa frase que eu estou dizendo. Yahshua, durante 40 dias, ele ensinou aos seus discípulos, mais de 120 pessoas, tudo o que acerca dele constava nas Escrituras. Mas é interessante que a única menção que fala do que Yahshua ensinou é essa. Mas nessas versões etíopes, existem livros que registraram, eles creem, são livros antiguíssimos, do 3º século, que são cópias de outros, que registraram as palavras de Yahshua durante os 40 dias. E uma das coisas que Yahshua mais falou foi sobre isso, que Paulo também falou. Que depois da partida dele, somente um pequeno remanescente que iria permanecer. Porque, embora o número dos alcançados pelo Evangelho fosse grande, e se tornaria grande, mas haveria uma apostasia, não muito depois daqueles dias. Interessante isso, muito interessante. E, amados, a gente vive esse sistema religioso apóstata, onde pessoas tornaram dominadores do rebanho, onde houve um distanciamento da palavra, da vida simples do Evangelho, e nós não estamos vivendo a parte disso não, nós não estamos imunes não. Muitos dos nossos conceitos sobre a fé, sobre o viver o Evangelho, estão ainda debaixo dessa aculturação dos nossos dias. É por isso, é exatamente por isso que muitas vezes a gente tem vergonha de pregar, de chegar ali na rua agora, erguer a voz e falar. E alguém sair na porta, talvez, dificilmente alguém vai sair na porta e vai dizer: cala a boca, doido. Dificilmente. Se você se levantar agora e for ali pregar na rua. Mas todo mundo aqui tem vergonha. Ainda que uma alma guarde alguma coisa da palavra e fique quieta. Mas por que a gente tem vergonha? O que é que trava a gente fazer isso? Essa cultura, incluindo uma culturação religiosa. E muitos dos nossos irmãos estão presos nessas gaiolas da religião que está aí fora. Então, Paulo, ele está dizendo para Timóteo: olha, tem forma de piedade, mas foge, parece santo, mas é uma gaiola cheia de presas, cheia de vidas que não são verdadeiramente libertas. E Yahshua disse para os hipócritas religiosos da sua época: vocês arrodeiam o mundo atrás de um seguidor, de um prosélito, mas quando consegue essa pessoa, coloca ela 2 vezes mais perto do inferno e 2 vezes mais longe do céu. Está no Evangelho. Será que isso acontece hoje? Será que tem gente achando que está salva, mas sem ter realmente confiança e comunhão na graça, na obra consumada por Yahshua? Não tem paz em Yahshua e não tem alimentado comunhão com Yahshua. Ok?
Então o evangelho de Alcha, ele é libertador. Ele liberta dessas gailotas. Quem crê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Eu sou a verdade. E Alcha é a verdade, é o caminho. É minha vida e minha luz. E ele diz: conhecereis a verdade, se o Filho do Homem vos libertar. Se verdadeiramente sereis livres. Então, essa riqueza sem justiça, a riqueza das religiões. As pessoas estão acomodadas na sua religião. Estou rico e abastado. Eu dou dízimo, eu tenho a carteirinha. Lembra a história da carteirinha? Que o ministério vai buscar a carteirinha na pessoa depois que a pessoa é colocada para fora. Às vezes nem tem culpa, mas foi colocada para fora. Aí vai o ministério lá, os irmãos vão lá buscar a carteirinha e buscar o diploma. E as pessoas dão maior valor, um pedaço de papel e uma carteirinha. Hoje em dia tem até feito um cartão de crédito. Bonitinho. Isso é bom para a organização, mas pouco valor tem. E as pessoas colocam os pés para não. Pega isso aí e coloca o precioso. Não, eu sou de carteirinha. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu nunca adulterei. Eu não fumo. Eu não bebo. Deve ter um bom lugarzinho para mim lá no céu. Né? É. Então a pessoa está assim, nessa religiosidade, sem entender, sem ter uma vida de confiança na obra de Alcha, que você não está rico e abastado, você é um miserável, um pobre, um ser humano. Que você precisa buscar Ele todo santo dia por amor a Ele. Não é Ele que está precisando de você, não. Não é Ele que está adulando você. Aceite, me aceite. Olha, eu amo tanto você, você tem que me aceitar. Eu te amo tanto, eu morri na cruz por você, se você não quer me aceitar. Não. Ele morreu objetivamente por todo e qualquer um que havia de crer. Ele sabia a condição, quem era e foi um número exato. Quem são esses? Ele não faz acepção de pessoa. Qualquer pessoa que em verdade crê nele. Mas ele não fica adulando, não. Isso é coisa de religião. É o homem que precisa clamar misericórdia, o perdão. Então, o apóstolo Paulo, ele declara lá em Romanos capítulo 9, leia, de 9 a 11, quando chega em casa, está certo? Capítulo 9, 10 e 11. Ele vai dizer o seguinte: que não depende de quem quer nem de quem corre. Não depende, não. Mas depende do Altíssimo usar a sua misericórdia. Então, salvação não é quando eu quiser, deixa eu ficar mais velho que eu aceito o Evangelho. Não depende de quem quer e quem corre, não. Depende dele usar a misericórdia. Então, busque a misericórdia dele enquanto o tempo é. Amém? Mateus 23, versículo 14. Veja só o que é que Alcha fala. Ele denuncia esse mesmo espírito. O Evangelho, segundo escreveu Matetial, capítulo 23, versículo 14. Não vou ler muito porque já tenho lido muito, né? Versículo 14 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar esse feito, fazes longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque odiais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E por aí vai. Ai desses religiosos. Vejam só que eles estabeleciam dogmas, religião. Eles estabeleciam doutrinas. Ok? E a ausência de compaixão desses homens. Eram pessoas, como diz o apóstolo Paulo, né, agora em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, implacáveis, desafeiçoados, sem afeição alguma. Não tem afeição não, é hipocrisia. Oh, você é a pessoa mais importante da minha paróquia. Aqui está a ovelha mais preciosa da minha paróquia. Cheio de elogios, né? Elogios. Estou aqui criticando e condenando. Qualquer semelhança é mera coincidência. É mais ou menos quando o gerente quer vender um plano de capitalização lá no banco. O seu meio especial. Assim, olha, você é muito especial para mim. Não tem pastor que é aquele figurão. O machão vai dar um beijo no pescoço. Beija homem, beija mulher. É. Você é maravilhoso. Eu não sei viver sem você. Eu já vi um líder religioso dizer isso para um homem. Eu não sei viver sem você. Eu acho que deve ser o dinheiro. Não sei, alguma coisa desse tipo. Fogueira santa. Então, com esses artifícios, as pessoas entram no coração das pessoas. Não é uma pessoa tão boa. Tão boa, né? Tão simpática. Uma pessoa tão dada. É gente da gente. Gente da gente. Feito gente. Que está lá em Brasília hoje. Andou aqui. No Nordeste. Naquela cheia que teve aqui. Lembra a cheia que teve? Visitando a cidade. Pô, feio, não moveu uma palha. Não veio um centavo federal. Não veio um centavo federal. Mas é gente da gente.
O brasileiro está nessa. Gente da gente. E afagantando o pescoço. Né? Então, esses homens, veja só. O que é que diz Jeremias? Veja só. Eles não se compadecem com a causa do órfão e da viúva. Quer dizer, não importa quem seja. Se for um órfão passando necessidade na rua, não, vai embora. Vira as costas aí para dar um chute. Não tem afeição. Não tem compaixão. Tudo é uma fantasia. Eu lembro que uma senhora se converteu, não sei se ela se converteu, ela começou a congregar. Ela tinha feito um evento da igreja, não vou estar dando nomes aos eventos, né? Nomes aos bois, mas vocês sabem. Ela fez um evento. E aí uma comunidade aqui na cidade ficou sabendo que ela tinha participado do evento. A comunidade foi visitar ela no domingo de tarde. Tanto é que ela até perdeu a hora do culto. Ela ia para o culto na tarde, né? Ela não perdeu a hora. E foi para lá. E teve processo de profecia do líder religioso. O líder foi lá. E o líder disse: aquele povo te abraça, mas não te ama. Não estou todo mundo para pacote só. Deve ter gente que te abraça sem amor, né? Aquele povo te abraça, mas não te ama. Eu disse: aí não é profecia do Espírito Santo, não. Isso é acusação do demônio. Então são esses tipos de profecia de pessoas que não têm a mínima afeição, mínimo respeito. Veja só o que é que Tiago fala. Tiago 2,17. Pertinho de Hebreus. Tiago, capítulo 2. É antes de Hebreus. Aliás, depois de Hebreus. Viu? Hebreus é uma carta grande, né? Tiago é uma carta menor. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago diz o quê? Sobre a fé e as obras, né? Ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E já disse: pelos seus frutos os conhecereis. Tem coisa que é difícil você ver a ação. Obra aqui não é obra de caridade. Não é alguém montar um orfanato, não. Isso aí a religião também faz. Esse discernimento que ela está falando é discernimento de espírito. Você entender que essa pessoa é uma pessoa desafeiçoada. Então, quando a Escritura vai nos dizer que a fé, se ela não realizar coisas, ela não existe, ela está morta, é um nível de discernimento quando você olha para a vida de alguém e essa pessoa não tem vida. Okay? Não é aparência de vida, não é aparência de piedade. Lembra que Paulo disse a Timóteo? Eles têm aparência de piedade, mas não é real. Agora, aquela pessoa que tem o fruto do Espírito, você vê a presença do Espírito no caráter. Ok? Então, a gente vai tendo discernimento. Quando o coração de um líder, seja ele quem for, se endurece, esse aqui a bateria vai ter. Botar a vida. Isso aqui. Então, o coração de um líder, então, um coração insensível, duro, mesquinho, avarento, né? Paulo fala a Timóteo, né? Os homens serão avarentos, jactanciosos, desafeiçoados, amantes de si mesmo, sem domínio de si. Sem domínio de si. Tem vida aí religioso que vive uma vida de pecado. Tem domínio de si, não. É vida dupla. Né? Uma vida de fachada, sem domínio de si. Então, com o coração do líder se endurece, ou é duro, você pode discernir. E o povo se torna apenas números, não são vidas. Não são vidas. É preciso a gente discernir e a gente perceber verdadeiro amor. Amém? Então, aquele pai que vive adorando o filho, isso é verdadeiro amor? Não. Às vezes o pai precisa ter posição. Isso é amor, né? Mas o próprio filho vai perceber o que é amor. Mesmo quando o pai está tomando uma posição filho. Então, existe essa confusão muito grande no meio do sistema religioso hoje. E as ovelhas de Alcha não estão sendo poupadas. Elas estão aí, os apriscos. Aprisco não, nas gaiolas. Vamos chamar de gaiola, né? Porque aprisco é o aprisco do rebanho de Alcha. Elas estão aí nas gaiolas. O reino, ele transforma os corações, ele liberta para fazer verdadeiros discípulos livres. Agora vejam só. Outra coisa que a gente quer destacar aqui é que, no segundo momento, que o povo prefere a ilusão. Leia aí o versículo 31 de Jeremias 5. Quem pode ler, por gentileza? Jeremias 5, 31. Vamos ler? Todo mundo, já que ninguém começou a ler? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Até aí. Veja, e é o que o meu povo deseja. O meu povo está desejando isso. Ou seja, essa coisa terrível aqui, versículo 30 diz: coisa espantosa, coisa terrível, horrenda, coisa horrenda se anda fazendo na terra. Quem está dizendo isso? O profeta Daniel, mas antes dele, o próprio Espírito. Tem uma coisa horrenda acontecendo na terra. Não é a morte dos criminosos, não, dos assaltantes, não, dos marginais.
um fuzil, armado de fuzil. Que apareceu uma especialista, né? Que toda a grande mídia ficou entrevistando essa especialista. É uma doutora que dá aula em universidades aí, especialista em segurança pública. Aí ela dizendo assim, um fuzil? O criminoso está com baixo nível de periculosidade. Porque daqui que ele vai erguer um fuzil, uma pessoa até com uma pedra, então, é a consultora, viu? Dessas grandes mídias abertas aí, que dominam também o Nordeste, porque a maioria do povo pobre não tem acesso à informação como a gente tem. Fica escravo dessa mídia que fica dizendo um monte de lixo e mentiras. Mas essa mulher que está sendo consultada. Mas veja, o que é horrendo aqui não é isso, não. Embora alguém pode até ficar abismado, poxa, que coisa absurda, né? Mas o que é horrendo aqui é o que os sacerdotes, os profetas andam fazendo, e o povo, o meu povo, que gosta disso. Que coisa terrível. A busca por mensagens agradáveis, a busca por um culto show, a busca por um culto multimídia, né? É bom, aqui também para condenar não. Um telão de leve, e tem um padrão de sucesso que o mundo busca. E a própria igreja também busca esse padrão de sucesso. Eu lembro de um casal que chegou até nós, passou a congregar conosco, que eles chegaram e disseram, eu pensei que vocês tinham muitos departamentos, muito ministério. E ele estava procurando esse tipo de coisa, né? De eventos. Mas depois eles foram entender, eu creio, a simplicidade do Evangelho e o poder que há na simplicidade. Mas chegaram pensando algo que era diferente. Depois até, entre aspas, se decepcionaram. E tiveram a proximidade comigo até de confessar isso. Se decepcionaram, porque esperavam que fosse outra coisa. Então veja a expectativa que é gerada no evangelicalismo no nosso dia. E são irmãos nossos na fé, viu? São gente do céu. Muito boa, mas tem essa mentalidade que eu e vocês estamos sujeitos. Então existe essa busca. Paulo diz a Timóteo, virá tempo em que os homens e a igreja não suportará mais a sã doutrina, a doutrina sabia. E vão se cercar de mestres, falsos mestres, porque vão sentir coceiras nos ouvidos, comichões, e vão buscar esses mestres que ensinem coisas que satisfaçam suas próprias concupiscências. Ou seja, vão buscar ouvir aquilo que querem ouvir. Eu conheço um homem aqui, na região da zona da Mata Norte, que ele disse que se converteu porque o pregador nunca falou sobre o inferno. E eu disse a ele, olha, você sabe quem foi que mais pregou sobre o inferno? Foi Alcha. Você se converteu por causa disso, porque o pregador nunca falou sobre o inferno. É a justiça de alma. E o juízo vai alcançar. Muitos estarão que a justiça de Alcha esteja sobre a nossa vida, né? Mas muitos vão receber só a condenação. Então Paulo diz isso a Timóteo. O povo quer conforto, não quer confronto. O povo quer promessa, não quer a cruz. Seguir os passos de Alcha, seguir ser verdadeiro discípulo, um real, um discipulado original, é um chamado para a renúncia. Ele diz o quê? Quem quiser vir após mim, si mesmo se nega. Ah, eu só faço o que eu gosto. Então você não sabe ainda, não é um discípulo ainda. Eu só faço o que eu quero, então você não é um discípulo. E Paulo disse que agora, voluntariamente, ele se tornou um escravo de Alcha. Essa vida que agora eu levo porque Alcha que vive em mim. Amém? Então, é essa submissão completa a Ele. Se alguém amar o mundo, mais do que a mim, não é digno. Se alguém amar um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um bem, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está falando aqui de dignidade. Então, salvação é graça. Mas você quer ser um discípulo? Você quer ser salvo só pelo fogo? Você quer ser encontrado fiel? Você quer ser parte da igreja que vai ser arrebatada ou quer ser parte daquela que vai ficar aqui na grande tribulação? Parte dos vencedores, outros que vão ficar nas trevas exteriores aqui na grande tribulação, para comer literalmente o pão que o diabo amassou. Literalmente, o pão que o diabo amassou. Porque o diabo vai dizer que ninguém vai poder comprar nem vender nada, se não adorar a besta e o falso profeta e receber a sua marca, porque adorou. Então tem gente que quer, não, vou esperar para ver. Que ninguém que me assiste me vê. Espere para ver. Cuide da sua vida, invista o mais precioso do teu tempo em comunhão, em intimidade com Ele, cresça em intimidade, fale em primeira pessoa com Ele, fale com Ele em primeira pessoa, abra a tua vida, confessa a Ele teus pecados intimamente, peça a Ele ajuda para se libertar, para colocar a tua vida em ordem. Quanto é tempo colocar a tua vida em ordem? Se você tem um vício, se você é escravo de determinado pecado, clame a Ele com misericórdia, peça a Ele força, diga a Ele, me ajuda, tem misericórdia de mim, me dá tempo, me dá força, me dá discernimento, me dá entendimento, para que eu entenda o que realmente pode me fazer feliz, do engano
em que eu estou vivendo. Então ele vai ouvir tua oração, mas clame de coração a ele, busque força nele, para vencer o pecado, para ser livre, para andar em santidade nele. Tem pessoas que estão com satisfação nas sombras. Veja, e o pior, o mais horrendo, o meu povo deseja, o meu povo quer essas coisas. Mensagens agradáveis, amam a emoção, não a transformação, buscam o fogo, mas rejeitam o altar, buscam fogo. O reteté é o maior. Você for aí nas denominações pentecostais e neopentecostais, nós também somos pentecostais. Mas tem muita gente buscando o fogo, mas não buscam o altar na adoração. É a aparência, é o dom visível, mas não o coração de adorador, o sujeito que realmente adora. O povo se acostuma à presença do culto. O culto é importante, é importantíssimo. Mas tem pessoas que estão vivendo só isso, de culto em culto, culto em culto, sem buscar a presença, sem o senso da glória, sem a manifestação da glória dele, sem ter relacionamento íntimo, sem ouvir. Antes eu te conhecia e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia e ouvi falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Esse é o nível que ele quer que todos os seus filhos passem a viver. Aleluia. A ausência de temor é o que o povo gosta. Aí a religiosidade é assim, como eu mencionei há pouco, de esperar para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Se realmente vai ter arrebatamento, se realmente vai ter tribulação, se realmente haverão as trevas exteriores, se realmente haverá inferno, esperando para ver. Quando eu era pequeno, eu aprendi uma frase. Quem brinca com fogo, a frase era até diferente, mas vou dizer, se queima. Mas a frase era, faz xixi na cama, né? Para menino pequeno. Só que essa frase é muito séria. Quem brinca com fogo, se queima. É por isso, vá visitar o HR na época junina. Como chega a gente lá muito queimada. E muita gente estava brincando com fogo. Então, gente do céu, não brinca com fogo. A religião, ela termina no tempo. É uma vida sem temor, uma vida de ritos, uma vida de aparência, uma vida de para os outros verem, uma vida de fachada, mas a comunhão com Yahshua passa pela renúncia em que vai fazer a gente viver vida da vida no discipulado. Preste atenção, olha, como é diferente de religião. O caminho que Yahshua estabeleceu para a igreja chama-se discipulado. Discipulado é também confronto. Confronto em qual sentido? No bom sentido. É confronto no sentido de verdadeiros irmãos que ajudam a vencer o pecado. Amém? E por fim eu quero falar para vocês que o caminho de Yahshua, o único Mashiach, é a luz que expõe, que revela todas as trevas. O final do versículo 30 diz assim: porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Que fareis? E o versículo 29, o que diz aí? Finalzinho do versículo 9 também. Não castigará eu estas coisas, diz Yahweh Altíssimo, não me vingaria eu de nação como esta? Então, tanto os que estão no engano, como os que estão enganando. Claro que, como você viu lá em Mateus 24, que a gente leu, 23, né? Versículo 17, que nós lemos, que Yahshua diz que haverá mais rigor para esses que estão enganando. Mas para os que estão enganados, porque querem, também haverá juízo. E ele está dizendo, e eu não vingaria isso. Eu, Yahweh, não vou tomar uma posição em relação a isso. Então o caminho de Yahshua é um caminho que expõe as trevas, que revela a justiça, para que eu e você possamos revestir do direito, do sangue de Yahshua e andarmos na presença dele. Amém? A palavra de lá em Apocalipse para que no dia nós estejamos de pé em sua presença. Nós estejamos de pé em sua presença. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Então Yahshua veio com a perfeita revelação do caráter do Pai. Ele veio trazer essa vida. Ele é a verdadeira luz. Ele é a minha luz. Ele é a nossa luz. Ele é a sua luz. Amém? Siga a essa luz que é Ele. Ele é a tua vida. Não tem nada mais importante. Ah, eu tenho isso importante e aquilo. Não tem nada mais importante. Há um homem que ele passou 382 dias sem comer nada no início do século XIX. É o jejum mais prolongado que existe na história da humanidade. Esse homem era hiperobeso e ele foi internado numa clínica porque ele estava à beira da morte. E foi oferecido a ele um tratamento inovador. Na verdade, ele ia ficar alguns dias sem comer apenas. Parece 4 ou 5 dias. E foi dado a ele suplemento. O que era suplemento? Vitaminas e sais minerais e água só. Mas quando chegou no 5º dia, ele estava tão bem, ele mesmo, com energia, andando por dentro do hospital, que ele quis continuar. E esse jejum se estendeu por 382 dias.
Isso é um fato histórico, gente. Sem comer nada. Esse homem era um homem também cristão. Amém? Então, veja, observe que existe direção para a nossa vida. A minha vida é um prato de comida, eu não consigo viver, eu estou morrendo, se eu não comer agora eu vou morrer. E morre mesmo porque está crendo nisso. Você não vive nem por um prato de comida. Não, eu estou lutando pela minha sobrevivência. Se eu não lutar, quem vai lutar pela minha sobrevivência? Aí Yahshua diz assim: vocês valem mais do que o pássaro que não semeia, que as aves dos céus, que não semeiam nem fiam. Ou seja, não faz nem tecido, ela não faz. Elas não semeiam, não trabalham. Você vale muito mais. Ele não está ensinando a gente a ficar preguiçoso, a ficar parado, sem agir. Pelo contrário, a Escritura nos ensina que o trabalho dignifica. O trabalho é necessário, mas não coloque nada acima dele. Como você viver sem essa pessoa? Não diga isso, porque pode ser que você precise aprender de uma maneira mais difícil. Mas diga assim: só há uma pessoa que eu não posso viver sem ela, é aquele que é a minha vida e a minha luz. Yahshua. Amém? Então, que o caráter do Mashiach seja o nosso padrão. Ele diz, Mateus 11:29, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Aprendam de mim. Isso é discipulado, não é aprender o que ele ensinou, é aprender o caráter dele, é ser treinado por alguém. E por isso que eu falo no bom sentido, é haver um confronto mútuo, haver uma comunhão tal em que possa haver uma abertura, dizer assim: eu tenho praticado esse e aquele pecado, e saber que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã vai ter sigilo, vai ter honra e vai amar da mesma maneira. Aliás, vai amar mais a você. Então esse é o discipulado original. Parece uma utopia, né? Parece alguns elementos. Por isso a gente tem vivido falsos discipulados por aí. Discipulado se tornou sinônimo de aula de Bíblia, de passar conhecimento. Não, vá para a classe de discipulado. Discipulado não é isso. E Yahshua diz: ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Não é todo o conteúdo que eu tenho passado para você, ensinando a guardar. E façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, a virtude dele é o nosso modelo. Você precisa contemplar ele. Se você não investe seu tempo nisso, contemplar ele como ele é. Como ele é? Como ele é? Como é que é Yahshua? Eu acho que deve ser parecido com o Marco Serra, né? Será? Não estou perguntando isso. Eu estou falando do caráter. Se ele quisesse que a gente conhecesse o semblante, ele estampava no céu. Com certeza. Não quer que a gente conheça o semblante. Quem quer achar que ele é branco demais, ele é preto demais, ele é gordo demais, ele é magro demais, ele é alto demais, ele é baixo demais, ele é careca demais, ele é cabeludo demais. Eu não gosto dele, não. Mas ele quer que a gente conheça o caráter dele. Então pare para meditar em quem ele é, se maravilhar nele. E o discipulado passa também por um confronto de contemplar, para que a imagem de Yahshua seja gerada em nós. Amém? E a majestade dele é o nosso destino. Não existe nada mais precioso do que ser como ele é. Mais precioso, eu acho que para mim agora seria uma boa, quem quiser me dar valor alto, eu fico feliz também em dinheiro. Mas não, seria uma boa ganhar uma loteria federal aí. Não é? Eu vi uma propaganda essa semana, não sei quem foi que disse para mim: a mega sena da virada vai ser R$1 bilhão. E não é nada, né? R$1 bilhão hoje em dia. A gente acha muito, mas não é. O real está tão desvalorizado ao longo dos anos. Desde que começou o real, o próprio dólar, o poder aquisitivo do dólar, o que era $500 há 20, 50, 100 anos atrás, $500 hoje em dia. As pessoas ganhavam uma média de $30 lá no começo do século passado, 30, 50 dólares. E era uma moeda forte já. O lastro do dólar, até a década de 80, foi o ouro. Toda cédula que era impressa na Casa da Moeda, ela tinha o valor correspondente em ouro na Casa da Moeda. Depois foi que isso foi desvinculado. Então, ele se tornou forte dessa maneira, desde sua origem lá atrás. Mas, ainda, eu queria ganhar não sei quanto, eu queria ter muito dinheiro. Você ganha e pega. Mas se você for, você não vai precisar ganhar, porque você é. Amém? Eu queria que vocês, eu estou usando esse comparativo tão fácil, que é a questão do ter, Mas é o que fala mais com a carne da gente, a questão do ter, às vezes. Mas, esse valor do ter, entenda, sem o ser, não é nada. Até saúde. Ter saúde sem o ser é maldição. Porque a pessoa vai usar a saúde para a própria ruína e desgraça. E para o mal das pessoas que estão próximas, as pessoas que amam, tudo. Então que nós possamos buscar a majestade de Yahshua. Amém? É o remanescente fiel. E esse remanescente vai ser achado servindo, vai ser achado ensinando, obedecendo, discipulando.
nós seremos reconhecidos não por causa de ouro ou prata, mas acima disso, pela fidelidade. O Mashiach não vem buscar popularidade, ele vem buscar um povo fiel. Se você pudesse fazer uma entrevista com ele agora, um podcast, perguntasse a ele, o que é que mais você queria encontrar? A resposta dele, ele já deu. Meus filhos e minhas filhas andando em fidelidade. Se ele deseja isso, por que não procurar ser aquilo que ele deseja em nós? Amém? Então vamos viver esse discipulado puro, gente. Dizer para ele que é a nossa vida, discernir o espírito do nosso tempo, nem todo movimento é avivamento. Tenha cuidado no seu coração, cultive sua vida de intimidade com o Pai, se volte para a palavra, mergulhe na palavra, seja um mestre nas escrituras, homens e mulheres. Vamos cultivar uma comunidade santa, não no sentido de um rigor, de estar policiando, de estar condenando, e atrás da vida de alguém. Não é isso. É que cada um buscando ser autêntico, buscando realmente a unção, a gente vai estar gerando a nossa comunidade santa. Amém? Cada um negue-se mesmo, negue-se a si mesmo, a renúncia ao ser desse verdadeiro discipulado. Então a gente passa a fazer não o que a gente gosta de fazer. Lembram que o apóstolo Shaul, ele disse que quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino, mas como eu cheguei a ser homem, eu desisti. Quer dizer que ele poderia ter chegado a ser homem e não ter desistido. Tem muita gente que se casa e não desiste, fica vivendo como vida de solteiro, homem e mulher, não? Tem gente que se torna adulto, mas quer viver como criança, sem responsabilidade. Então Paulo diz, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti, houve uma decisão. E qual a diferença do homem para o menino? O menino faz o que quer, o homem faz o que precisa ser feito. A menina faz o que quer, a criança, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, faz o que quer. A não ser que os pais vão dar limite, né? Mas quando alguém chega a ser homem, quando a menina se torna mulher, amadurecimento, agora ela não faz mais só o que quer, ela faz o que precisa ser feito, porque ela entende que é o bem. E todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, diz o apóstolo Paulo, nisto está pecando. Então nós recebemos hoje a instrução do Espírito para ter discernimento. Pense mais uma vez naquela gaiola, em que os líderes religiosos estão levando, prendendo gente. Tem muita gente nas gaiolas nessa hora. As gaiolas. Eu chamei também, não querendo desrespeitar a comunidade A, B ou C, mas eu chamei também de armazém, depósito de gente. É gente que vai ali, gente que está muitas vezes no espírito de manada, que está atrás de ver coisas, que está buscando essas coisas e não amando a verdade. E nós possamos gerar essa comunidade. Vocês já são líderes. É nesse nível de discernimento que eu, em oração, desejo que vocês estejam preparados. E que todo mundo aqui também se veja já como líder. A gente vai se preparar melhor para isso, como já tem acontecido, de vocês também trazerem a palavra, de vocês também dirigirem todos os momentos do culto da adoração, que é muito simples. A gente se reúne aqui de uma forma muito simples, né? Então, viver isso intensamente e se dispor a viver isso. Então, o tempo do sistema religioso está acabando. Lembrem, por fim, as últimas coisas que eu vou falar na administração agora, que Ial fala no final daquela perícope, Jeremias, capítulo 5, 26 a 31. No final, o que ele está falando? Ele está falando que ele vai julgar. Ele está falando que ele vai vingar. Então nós devemos lembrar disso. E o julgamento vai começar pela igreja, não para condenação. A igreja vai ser julgada primeiramente. Então, as minhas decisões, as tuas, as nossas, que a gente lembre-se, o sistema religioso está acabando. Quando vierem as perseguições, primeira coisa, não vai ter mais prédio. A gaiola, o pessoal vai ficar espalhado nas gaiolas. Tem muita gente que vai abandonar a fé porque estava preso. Porque veja a pergunta, vamos ver a pergunta de novo. Quem está fazendo essa pergunta é o espírito de Ial. O último versículo, 31 da perícope. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Que fareis? Tiver mais prédio, não tiver mais microfone, não tiver mais cadeira, não tiver mais ar-condicionado, não tiver... Que fareis? Eu não sei exatamente o momento que a igreja vai ser arrebatada. Pode ser que a gente vivencie um pedacinho da tribulação. Quem não se preparou, tiver viver carnalmente, vai viver toda a tribulação. A grande tribulação. A Escritura chama a grande tribulação. GT. Grande tribulação. É que os profetas chamaram, viu? Grande. E Alcha diz, Mateus 24, se aquele dia não fossem abreviados, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Então é dividido em duas etapas. E Apocalipse diz, esses 7 anos, ele diz os dias, ele fala de dias, quantos dias vai ser a metade, depois a outra metade. Ele fala de meses, quantos meses dá? 3 anos e meio, mas
3 anos e meio. Então, Apocalipse ele traz a revelação, ele diz claramente que será um período de 7 anos. Para frente e para trás, várias vezes em Apocalipse repete que vai ser esse período de tempo. E no finalzinho da grande tribulação é que o diabo vai estar com todos os de fora mesmo. E quem vai estar seguindo ainda adorando ele vai estar muito consciente do que ele vai estar fazendo. E vão atrás dos santos, dos salvos. Então, a pergunta é: o que fareis quando todas essas coisas chegarem ao fim? Quando o sistema chegar ao fim? O ideal é a gente já estar fora do sistema. Em grande parte, a maior parte possível que a gente puder crescer na palavra do sentimento, para a gente se afastar do sistema religioso dos homens. Amém? Para a gente estar fora dessa gaiola. Sai dela, povo meu. Aleluia. Sejamos até o fim autênticos discípulos. Vamos ficar em pé, nós vamos orar agora. Você que me acompanhou até aqui, bênçãos sejam multiplicadas em seu viver. É a minha oração. E você vai dar testemunho de bênçãos. Mas guarde essa palavra no teu coração. Volte a assistir. Medite nessa palavra. Se você chegou até aqui, você vai escrever aí nos comentários Hosana, com H, H-O-S-A-N-A, Hosana. Em hebraico, Oxaná. Bendito é o Rei que vem em nome de Algo Altíssimo. Oxaná. Então escreva aí. Somente quem chegou até aqui é que vai escrever. Aleluia. Um abraço forte. Fica na paz.